Olá, hoje dia 23 de fevereiro de 2024. Estamos aqui em Mombuca, dando sequência nas gravações do nosso projeto documentário Cantando e Contando a História da Música e da nossa querida Mombuca, entre os anos 60 até 80. Estamos na residência do conhecidíssimo mombucano Mário Purgato Júnior, mais conhecido como Marinho Purgato, né? Eu associo o Marinho Purgato com a venda, com o pai dele e também com a bicicleta verde dele que ele tinha, né? Nós vamos falar disso daí, tá bom? E a sua esposa, Margarete Andrade Purgato, que ela é de Capivari e casou com um mombucano. Sorte dela, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Melhor? Podemos dar sequência, então, na nossa história. Marinho, posso te chamar de Marinho, né? O pessoal só conhece, é o mais comum, né? Você conheceu ele como Marinho também, né, Margareta? Então, é isso daí. O Marinho, ele tem a história da família Purgato em Mombuca muito centrada, né? As raízes mesmo. Marinho, conta um pouco para nós, assim, o que você tem de conhecimento dos seus ancestrais, dos seus antecedentes lá de vindo, como é que veio parar em Mombuca desde a época, por favor. Olha, Nader, é o seguinte, eu não cheguei a conhecer nem meu bisavô e nem o meu avô. Certo. Mas meu pai comentava muito sobre eles. Então, meu bisavô chegou da Itália em 1918, foi para Mombuca, se casou, né? Você se lembra do nome do teu bisavô? César Purgato. Ah, onde é a casa do meu pai? Ali, sabe como é que chama aquele lugar? Vila César Purgato. Sabia disso? Não, ali não. Olha que coisa mais linda, hein? Se você colocar no GPS o residente do meu pai, vai chegar na Vila César Então, porque o loteamento que tem lá do lado da igreja, ali do lado da prefeitura, é César Purgato. Olha só, então a cidade inteira era a Vila César. Era muita propriedade, Muita ele era propriedade. meu. E como que era o nome da tua avó? Da tua bisavó, né? Bisavó, Adélia Sávio Purgato. Muito bom. Bisavó. E o avô, então, era o Dante Purgato. Dante Purgato. E quem deve ter fundado o Armazém Purgato? César Purgato. Quer dizer... Ele que chegou, ele que comprou lá na época, que já existia. Fundador, né? Foi praticamente não existia fundador. Mombuca. Muito pouco. Será que tinha Mas a venda tinha já. Já existia. Nossa. Já existia. Fazenda, né? Só que a pessoa ficou pouco tempo com a propriedade. E daí quando meu bisavô chegou da Itália, ele comprou ali. Da sua família. Ele aumentou, ele foi aumentando. A tua família Purgato deve ter vindo com uma graninha boa, então. Com certeza. Para comprar. Todos vieram para trabalhar. Sim, mas sim. eu acho que eles devem ter tido alguma coisa melhor para já adquirir logo. Quer dizer, acho que nem tinha estação ainda, sei lá. Tinha estação. Acho que a estação tinha. Acho que quase todo lugar já existia a estação. Mas eu me lembro já uma coisa bem mais recente, antiga, né? Para os novos, mas bem mais recente, que eu cheguei a conhecer o armazém já com o teu pai, ainda sem asfalto na frente. Eu já não, acho que não estou lembrado. Você não está lembrado? Não. Eu cheguei, a rua era curta, só tinha asfalto na rua de cima. Você deve se lembrar que a gente falava muito em rua de cima e rua de baixo. Esse é o assunto para daqui a pouco. Por enquanto vamos desvendar e mostrar para o pessoal de Mombuca as raízes do Marinho, né? Então, o Dante Purgato é teu avô. Meu avô. Teu avô e o nome da esposa, se lembra? Jacira Fonseca Purgato. Coincidência, né? Porque tua mãe era Jacira também, né? Não. Minha irmã. A Jacira. A Jacira. Que foi por isso que ela chama Jacira. Foi por causa da avó. Ok, aí o teu pai assumiu então. Daí, né, ficou o meu avô. Do meu avô, que era junto com o irmão dele, chamava Henrique Purgato. Falavam Rigo. Rigo, meu pai falava muito. Muito, Meu pai falava muito. Meu pai falava muito dele, sei. Era Rigo Purgato. Daí deu um problema tal, que esse meu tio, né, que é tio do meu pai, ele teve que ir embora para São Paulo, aí meu pai assumiu. Comprou a parte, né, dele e tal.
Aí, assumiu. então, é a partir de agora que nós vamos centrar nas nossas histórias, tá? Que esse projeto envolve 60 e até final de 70. Então, nós já contamos um pedaço da história. A formação. E nós já contamos quando foi o seu Zico e o meu avô Nadir para Brasília, que foi em 61. Isso foi o João Beltrame que eu vi a contou foto também. E também já o nome do teu pai já foi citado hoje lá, que eles faziam, era seu Zico, o teu pai e o Antônio Beltrame, que era uma comissão que eles tinham da igreja. Né? Então, assim, a igreja era mantida através do trabalho. Né? Então, quer dizer, esse pessoal, esses nossos velhos, né, nossos pais, eles tiveram uma participação muito importante no desenvolvimento familiar, no desenvolvimento de Mombuca, né? Então vamos lá, assim, eu queria que você falasse um pouco, porque você se lembra bem dali desde a partir de quando? Eu nasci lá, né? Você nasceu eu lá? nasci Você é de 59, Eu sou de 62, 62. 62. 62 eu já me lembrava, então por isso que você não se lembra da rua ainda. Mas vamos lá, então até a minha mãe comentava, né, que naquela época vinha muita mercadoria em caixão de madeira, né? Caixão de madeira. Então, o meu chiqueirinho era num desses caixão, sabe? Então ela punha eu lá para não ter como escapar. Tá? Não tem como escapar. Tem uma história que meu pai contava, e meu pai, cada vez que ele contava essa história, Marinho, eu via assim, na cara do meu pai, na expressão do meu pai, um carinho grande e talvez, não sei se ele chegou a falar para você, eu agradecer, porque assim, teu pai foi muito importante na vida de muitos mombucanos não deixou de ser na vida do meu pai. Uma fase difícil. Ele contou para mim. Né? Ele era muito grato, porque assim, a compra era em caderneta. Não sei se você manteve. Tem uns aí. Que legal. Vamos explorar, né? E aí, na caderneta, o que acontecia? Ia lá, comprava e ia. Isso na época não era novidade, era costume. Mas onde que está a novidade? Né? Que meu pai não pôde pagar um bom tempo. Então, meu pai sempre preocupado, ia lá, seu pai falava assim, esquece, a hora que você puder, você paga, pode ir levando. Ele não deixa de contar isso, é uma coisa. Marinho, é um dos grandes motivos que eu fiz questão de, entre as poucas pessoas, a bater o papo e falar com você. Então, até eu estendo essa gratidão. Mas conta um pouco, porque você falou de caderneta, tudo como... Isso era comum, né? Era, né? Porque a maioria era sitiante na época, né? Sitiante. Porque Mombuca mesmo sempre foi era pequeno, né? Então tinha muita gente no sítio. Muito. E o pessoal, na época, eles já vinham pagar a conta depois da safra, da colheita. E às vezes era uma vez por ano, né? Uma vez por ano, quase sempre. E seu pai teria que financiar o pessoal comendo. É que na época também tinha uma indústria Matarazzo em São Paulo que fornecia também um prazo. Então, não ficava tão difícil porque eles aguentavam um pouco a barra lá, né? Mas era difícil ter um pagamento de 1, 2 meses na conta. Não tinha isso. E não tinha calote também, né? A palavra era... Era um fio de bigode valia. Valia e parece que criava um compromisso muito sério mesmo, né? O nome de família, tudo, não queria deixar. Tinha orgulho, né? Tinha orgulho, né, Margareta? É muito legal, muito bom saber disso e contando de você, que foi o herdeiro de tudo lá. Até hoje você está, então, com o armazém aberto. Como é que você hoje trabalha com ele? Olha, Nenê, eu ainda estou lá porque... Herança. É o vínculo. É o vínculo, né? É o último. Não entendo. Viu? As duas lágrimas já disse tudo. Não precisa achar a palavra, não, que eu também estou do mesmo jeito. É assim. Mas nós temos que registrar isso. Entendeu? Eu acho que ele não fecha o armazém até hoje,
porque ele sabe que a hora que ele sair de lá Ele pode ir embora. é o junto. último purgato que esteve em Mombuca, entendeu? A história fecha aí. A história da família fecha aí. Eu compreendo, você não precisa explicar, que a Margareta está explicando. Eu não só compreendo, como é a mesma situação minha. Tá? Eu já não tenho mais ninguém lá. Mas eu vou te dar uma coragem. Eu não tenho mais ninguém, mas eu não estou voltando para Mombuca para residir e para depender de lá. Mas a minha alma está lá. Então, assim, Marinha, você nunca vai deixar de estar lá. Mesmo eu agora vendendo, que eu quero vender a casa, a chacrinha lá do meu pai, não dá, essa raiz não dá. Então, não fique triste, fique emocionado, mas vai fazer o quê? Porque, sabe o que aconteceu, né? Eu casei e nunca deixei meus pais. Você conviveu até eu convivi o resto da vida deles junto. Porque forte, né, é que nem minhas irmãs. Elas casaram. Cada um foi de um lado. Uma foi para Piracicaba, outra veio para Capivari, agora Sorocaba. E eu continuei junto, trabalhando lá junto. Então, eu acho que não cheguei a ficar 5 dias sem ver meu pai e minha mãe. Só quando eu ia, fim de ano, que é janeiro, que a gente vai passear e tal. Mas assim mesmo, eu ligava todo dia para minha mãe, ver como eles estavam. Então, foi um vínculo muito, muito forte junto. Não, é compreensível e muito legal esse momento que nós estamos vivendo aqui, porque o motivo é esse mesmo, contando a história da cidade e da família, né, gente? Eu quero mudar um pouquinho a conversa agora, que nós temos umas coisas para falar mais da nossa infância, tá? Mas eu quero partir agora para a Margarete. Margarete é a esposa, né? Quanto tempo de casado, Margarete? 36. Tem muito tempo, nós fizemos 45, né, assim? 36 anos. E me fala um pouquinho da tua origem, né? Você veio de Capivari, né? Eu sou de Capivari. De Capivari. Andrade, que você me falou antes, Andrade. E depois que você se casou com o Marinho, você começou a viver intensamente a família dele também, pelo que estou sentindo aqui, né? Sim, era assim, todas as datas principais a gente reunia com a família dele. Lógico que algumas vezes com a minha família, mas assim, era muito mais reunia a família Purgato do que a família Andrade. É um sangue forte, né? É um sangue forte. Como quando ele se casou, a dona Iracema chorava muito, né? Porque, perdi meu caçulinha, perdi meu filho, né? E a Jacira falou para ela assim, mãe, traga a sua nora para sua família. Não deixe ela levar o seu filho. Você ganhou uma filha, mais uma filha, então traga ela para a família. E eu não tenho que reclamar da minha sogra, não tenho que reclamar do meu sogro, da família nenhuma, entendeu? Foram sempre muito acolhedores, sempre muito... Também Dona Iracema e seu Mário. São pessoas assim... Eu não tinha pai já, porque meu pai faleceu, eu tinha 17 anos. Entendi. Então, ele era como se fosse meu pai, entendeu? Que bom, ele né? Era que muito acolhedor. Isso, né? Parabéns. É uma coisa maravilhosa essas histórias. Eu tenho na lembrança eles também, que assim, eu saí novo de Mombuca, bem jovem, mas nós tínhamos a Status Banda. Então, assim, eu creio que vocês até já viram pela internet, os bailes lá, teve um lá que tá todos eles ali, esse pessoal que nós estamos falando, né? Então, o teu pai e a tua mãe era a figura carimbada nos nossos... Com certeza, no baile. No baile. Agora nós vamos invadir a vida do Marinho quando criança. Tem umas coisas interessantes, né? A primeira coisa interessante que é muito vivo na memória dos mombucanos e do pessoal da nossa idade, o Marinho, ele teve a primeira, talvez, bicicleta interessante e diferente da cidade, que foi uma Caloi, né? Fala um pouquinho dessa bicicleta. Verde, palmeirense, né? Palmeirense. Era uma Caloi dobrável. Nossa. E ainda estava, lembro até hoje, estava escrito ano do bicentenário da independência, uma coisa, vinha escrito. Naquela época o pessoal fazia essas coisa da independência e tal.
E então aquilo lá era novidade, né? Na época foi uma E novidade. provocava, né? Até assim que... E eu enfeitava muito minha bicicleta. mas você Eu punha tinha... espelho, punha selinho, aquelas coisas, né? E gostava de andar com ela por lá, óbvio, né? Muito. Não era igual criança com uma bicicleta dessa. Muito. Gente, Mombuca não tinha uma bicicleta boa. Tinha aquelas bicicletas antigas. Quando o Marinho apareceu com essa bicicleta, ficamos todos... Ninguém, no raiva não pode ser, mas ficamos com uma vontade de ter também. Né? Então logo depois o Clovinho já teve uma vermelha. Vermelha, daí, isso. Né? Aí o Clovinho foi a segunda, não é, Clovinho? E eu não lembro se era a Calói ou Monarca dele. Também não lembro. Você não está lembrado, mas não me lembro. Era vermelha. E logo depois, o meu pai também comprou uma para o meu irmão Beto, que seria uma Tigrão. A Tigrão era o pneu pequeno na frente e maior. Só que quem usava era eu, porque eu entregava a carta no banco. Essa bicicleta foi uma coisa assim, marcou demais. Chamou a atenção da cidade. Marcou. Você vê, faz 50 anos isso. Estamos contando a história, né, para os nossos possíveis futuros, para conhecer. Como eu disse, o Marinho é palmeirense e bom de bola. Vamos conversar um pouco com o Marinho, ver se ele se lembra um pouco da época do Ponte Nova. Eu sei que você jogou muito tempo no veterano. Você lembra do Ponte Nova? Lembro. Mas você não chegou a jogar. Eu acho que cheguei a jogar 1 ou 2 jogos. Você era muito novo na época. Olha, eu tenho uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida. Foi a primeira vez que você foi em casa me buscar para jogar lá no Clube de Campo de Rio das Pedras. Você lembra disso? Lembro, conta essa história, termina quando. E foi um domingo, você foi em casa acho que 8 horas da manhã. Mas hoje você vai de qualquer jeito jogar, porque... Bom... Depois eu explico por que eu falei isso, tá? E eu fui com você até na sua casa, eu lembro que você falou, ó, eu nem escovei o dente ainda, eu vou escovar o dente ainda, eu não queria perder você hoje para jogar lá em Rio das Pedras. Então, é uma história que eu acho que eu tinha na época 14, 15 anos. Você era mais novo da turma. Veja quanto tempo faz. E eu não esqueço desse momento aí. Foi um dos primeiros jogos que eu fiz, assim, no time de Mombuca mesmo, né? Depois surgiu vários. E nós fomos até lá? Puxa vida. Você lembra quanto que nós fomos jogar? Era um time de Rio das Pedras. Foi na usina? Não, foi no Clube de Campo. No Clube de Campo. Clube de Campo. Quanto foi o jogo mesmo? Foi 2-2? Eu não lembro, eu tô perguntando. Eu lembro que eu fiz um gol. Você fez um gol. Eu fiz um gol. Mas eu acho que foi 2-2. Eu acho que 2-2, viu? 2-2. Você lembra mais ou menos desse time? Quem que era o goleiro? Era o Pinardi ou era o Claudinho Destro? Acho que era o Claudinho. Claudinho Destro. O Pinardi sempre foi mais na centroavante. Centroavante, O Claudinho Destro. Gama, lateral direito. Gama. Nadirzinho, meu tio, deck central. Tarcísio Forte, quarto zagueiro. E Carlinho, Guarda, lateral esquerdo. E o Valtinho Gomes. O Valtinho Gomes, que era a ponta direita. O Pinardi, que era centroavante. O Batacelinho, ponta esquerda. E às vezes era o Badalá. Né? Eu era meio de campo, juntamente... E eu não entrei jogando. Não. Era assim. Era eu no meio de campo, camisa 5. Né, que eu gostava, eu era meio dono do time, por isso que eu jogava. O Zé Luiz, do Busto, que também isso. Às vezes ia, do lugar. E o detalhe é assim, agora eu vou explicar porque eu falei assim, o Marinho, uma galera, saiba dessa história. O Marinho sempre foi muito bom de bola. Mas tanto quanto o Brahim Belanga, ele era meio fresco. Assim, eu não sei se ele não confiava muito nele, nosso time era bom, mas eu não sei por que ele ficava meio assim. E eu falava, eu preciso levar o Marinho é bom de bola, porque ele passava confiança pra gente. Assim, ele era bom de distribuir a bola, era um craque. Mas ele quase não queria ir. E na posição dele, nós tínhamos o Odigar, que quase não ia. E quando ele ia, ele brincava, ele tirava sarro. Eu, Badalá, quando jogava ali também era terrível, então eu tentei inserir você, mas mesmo assim eu não consegui. Esse dia você jogou bem, fez gol e não teve jeito de se manter. É uma parte da nossa história, né?
É uma pena, porque eu não sei se era o seu pai, você se achava muito pequeno, não sei o que era. Mas tinha um controle de bola muito bom de bola. E o tempo mostrou isso, né? Que depois você jogou bastante. Você chegou a jogar no Mombuca principal? Joguei. Tempo, né? Já não peguei muito porque eu fui embora. Disputamos um campeonato aqui em Capivari, né? E no futebol salão. E também jogou no veterano tempo. Depois né? Joguei no veterano. Aí que é onde o Rocão participava. Isso, foi. O Rocão participava. Eu joguei acho que uns 4 a 5 anos no veterano. Aí acabou com o joelho. Nunca tive problema de joelho, né? Nunca. Torção de tornozelo, várias. Mas joelho, nunca. É que depois que eu casei, eu joguei bem pouco tempo. Entendi. Eu casei com 26 anos, né? Acho que eu joguei bola até os 30, mais ou menos. Depois eu parei. E daí eu comecei a assumir lá o armazém. Claro. Então aquele medo, né? Eu falei, puxa, se eu quebrar uma perna? Se eu tiver que ficar afastado. Não, é isso mesmo. Então eu fui me afastando, sabe? Joguei bem pouco. Depois de casado, acho que 4 anos. Mas você formou, a sua época no veterano, vocês formaram um time sensacional. Sim. No Mombuca era difícil a gente perder lá dentro. O Rocão falou que vocês chegaram a ficar 1 ano sem perder. Sem perder. Era um time maravilhoso. E faz parte mesmo. O nosso meio de campo era bom. Fala, como que era esse time? Era o Chico Belanga. Nossa, Chico Belanga, eu, Valtinho. Depois tinha o Niquinho ou o Claudinho Destro, Pinardi e o Ademir Batagelo também. O Rubinho já não fazia parte? O Rubinho jogava mais de lateral. É mesmo? O Rubinho era lateral? Ele jogou muito tempo lateral esquerdo. Olha só. Goleiro? O goleiro era o Luiz. Luizinho. Bom, o Luizinho foi uma peça marcante na nossa cidade. Eu sempre falei assim, eu sempre achei que eu nunca vi um goleiro melhor do que o Luizinho. Apesar de estatura baixa, e jogava descalço. Já no seu tempo ele descalço. Não gostava de chuteira. Depois também, né? começou a chuteira, mas muito bom, né? Bom. Deixou de jogar fora porque a família não deixou, né? Foi. Mas vamos falar assim uma coisa, continuando o futebol. Nessa época, jogava por amor, viu, Margarete? E o pessoal jogava bem. Se fosse hoje, todos seriam titulares de times importantes. Né? Falando assim, o próprio Luiz, você, todos seriam titulares. O Chico era um craque, a bola não dava nele, né? Ele olhava e disputava. Coisa linda essa parte do futebol. Você quer acrescentar alguma coisa nessa parte do futebol? Alguma história? Alguma história. Para ele ter feito o teste no Palmeiras. Isso aí sim. Lá. Vamos lá, faz 3, 2, 1 pra gente falar. 3, 2, 1. Marinho, você fez teste no Palmeiras, alguma coisa assim? Não, eu tinha um primo do meu pai, ele se chamava Edson Purgato. E ele morava em São Paulo, em cima do Parque Antártica, praticamente, aqueles 2 predinhos que tinha lá, ele tinha um apartamento ali. E ele veio em Mombuca para me levar no Palmeiras fazer teste. Eu tinha de 17 para 18 anos. Ele falou, mãe, é a idade que o pessoal gosta. Hoje é até menos, né? Hoje começa bem menos. Na época, ele veio e ele conversou com meu pai. Ele falou, eu vim aqui para levar o Marinho, que ele vai ficar no meu apartamento e vai fazer um teste no Palmeiras. Nenê, eu tremi, pronto. Eu não quis. Imagina, São Paulo. Eu difícil em Capivari. Eu não ia a São Paulo nem para passear, eu tinha medo, como se diz. Imagine para morar lá, ficar lá. Ele ia pôr eu na escola, ia fazer os testes, ele ia comigo lá no clube e tal. E eu não quis. E ele me insistiu várias vezes. E seu pai queria? Meu pai liberava, lógico. Meu pai palmeirense, do jeito que era, jogar no Palmeiras, né? Mas eu não tive assim. Você vê que coisa, né? A maioria das histórias que a gente ouve contar por aí, quem não queria eram os pais. Os pais. Na maioria. Na época era medo, né? Tem muito medo. Né? Os pais não queriam. E outra coisa, né? Hoje nós conversamos lá com o João Beltrame, e foi isso aí, nós falamos isso. Assim, nós tínhamos dificuldade até para ir em Capivari, até para ir para Piracicaba, era difícil. Tinha que ser acompanhado do pai, né? Hoje a nossa molecada, vão para a Europa, a hora que quiser, eles fazem. A minha filha, né, a mais velha, ela saiu de casa, né, com 17 anos, 16, 17 anos, ela estava morando em Campinas. Não, em Piracicaba. Ela fez cursinho, depois foi para Campinas e tal. Não voltou mais. Não voltou mais. Ela está com 33 anos.
mora em São Paulo até Bateu hoje. asas e voou. E ó, eu tô perdendo ela em setembro, ela tá indo embora para Itália. Essa é a parte que eu fico um pouco assim, me dá um pouco de tristeza por causa do nosso filho também. Só que o nosso filho tá respeitando, ele disse que vai esperar nós morrer para ele ir embora. Ele não quer ficar no Brasil, mas nesses momentos que está tendo aí, não quer ficar. Ponto. Marinho, você fez um comentário para nós aí, eu gostaria de registrar. O grau de bondade do teu pai. Olha um pouco, assim, essa pessoa que é teu pai. Porque, assim, você tinha uma coisa comum na época, inclusive aconteceu comigo, é você fazer alguma coisa meio errada, sei lá, jogar bolinha e perder, chegar em casa e apanhar. Então, assim, eu apanhei do meu pai. Me parece que o teu pai nunca fez isso com você, né? Quanto essa parte da bondade, é uma coisa que eu sei que é importante. O meu pai, né, ele sempre foi uma pessoa muito nervosa também. Muita gente falava que ele era bravo, mas eu concordo nessa parte. Ele sempre foi uma pessoa mais brava e tal, mas um coração muito forte, muito, muito bondoso. Bravo ou carrancudo? Pode ser. Pode ser carrancudo e tal. E, Nenê, eu nunca vi meu pai falar um não, assim, dentro do armazém, para uma pessoa que ia comprar alguma coisa e não tinha o dinheiro na hora. Você vai sabendo. Ele podia falar, viu, vai acertar depois, né? Aquela coisa do comerciante, né? Mas era difícil ele falar um não. E com a família, então? Você não falava para o pessoal de fora, então como é que era? Comigo, então, eu não sei se porque eu era o caçula, porque meu pai trabalhou muito tempo na festa de São Pedro, né? Então eu participei também lá, trabalhei muito tempo com ele lá também. E quando eu era criança, ele nunca falou um não para mim. Tipo, pai, dá um dinheiro para mim comprar um churrasco. Pai, dá um dinheiro para mim comprar um brinquedo. Ele nunca falou um não. Nunca. Entendeu? Então, de bondade, eu não posso reclamar nunca do meu pai. Eu acho que muita gente ele ajudou lá dentro. Deve ser um dos motivos do seu choro. Ó, só um comentário bem pequeno. Teve um freguês lá que ele veio do Paraná. Ele chegou lá e falou, seu Mário, o senhor não conhece eu, mas eu vim do Paraná, tá eu, minha mulher e minha filha. Tenho uma filha. E eu não tenho nada que comer em casa. E eu vou começar a trabalhar na prefeitura. O senhor pode ter confiança em mim e arrumar uma compra para mim? Nenê, ele arrumou na hora essa compra. E esse senhor, ele falou que ele só ia parar de comprar lá quando ele morresse. Nossa. Porque quando ele precisou, que ele teve fome, meu pai serviu. A fome dele. Não, Então foi um negócio, sabe, que ele contava sempre para mim, esse senhor. Ele chamava José Augusto da Fonseca. Falava mão pelada para ele. Você lembra, acho que dele? Ele era maquinista da prefeitura. Sim. Então ele sempre contava, ele falou, Marinho, eu nunca vou deixar de comprar de vocês aqui, porque quando eu precisei, seu pai sempre... E tem uma coisa, né? Meu pai guardou umas cachaça lá. Cachaça. E hoje tem acho que em torno de uns 70 e poucos anos. Então eu falei, pai, o que o senhor vai fazer com essas pingas aí, né? Ele falou, Marinho, a vontade minha é quando eu... morrer. Não, antes ele falou, eu quero dar para uns amigos. Vou dar para uns amigos assim mais chegados e tal. Inclusive, Nenê, para fazer a vontade dele, essa aqui é para você. Mas então deixa eu abrir ela, pode? Pode, é lógico. Continue contando. Até é difícil. Meu pai vai ficar maluco. Tá até difícil porque ela não tem mais que do jeito que eu tirei lá do depósito, eu deixei ela, porque falam que se você lavar ela, limpar, perde o sabor, beleza, sabe? O sabor da beleza da cachaça. E essa é aquela pinga capuava. Ela tem... filma aí, Vicente. Ela tem... tá vendo? Tem um pouquinho do rótulo aqui ainda, ó. Ela tem 74 anos, é de 1949. Uma pena que não tem o rótulo. Então que ele falava, Marinho, eu já dei para vários amigos, então eu estou fazendo uma entrega para um amigo também, que é você. Marinho,
Eu fiquei sem palavra. Eu fiquei sem palavra porque essas coisas assim, quando você contou do mão do Zé, aí, né? eu lembro quando o supermercado Guarani abriu e meu pai disse assim, Nenê, eu não posso, eu sou amigo do Arthur, não sei o que, mas eu não posso deixar comprar lá no Purgato. A história é a mesma, sabe? Assim, meu pai, pelo que eu sei, ele chegou a ficar mais de 6 meses sem pagar o Mar do Gato. A conta estava alta, ele anotava lá e eu via aquilo, como é que nós vamos fazer e tal. Meu pai, vamos indo, aí minha mãe ajudando a trabalhar. E essas histórias, elas têm que ser contadas. Os seus filhos, os seus netos, se tiver, eles precisam saber disso. Nós não podemos morrer sem deixar a nossa história contada, porque é a história que é importante, é que faz a nossa vida ser cada vez melhor. E essa cachaça, então, eu vou confessar também uma coisa para você, vou confessar mesmo. Eu não bebo nada, Eu sei. não bebo nem cerveja de álcool. A única coisa que me dá água na boca é a cachaça, não é nem a pinga do balcão, é a cachaça. Meu pai gostava de envelhecer também. E eu tenho, assim, a cachaça, ela tem um cheiro de restilo. Para ser boa, tem que ter um cheiro de restilo. Então, eu gosto da cachaça, eu não posso tomar gole, mas essa eu vou tomar do começo ao fim, até em homenagem não ao teu pai, como ao meu pai, porque o meu pai também envelheceu, deu para amigos e não consegui ficar com uma, então veio para completar o que eu preciso. Isso aqui vai ficar num cantinho lá para eu ofertar para as pessoas e contar, essa cachaça veio do Mário Purgato, tem mais de 70 anos. Não é para tomar, é para experimentar. É, para saborear. Para saborear, porque essas são gostosas. Né? Com água na boca já. E eu não bebo, mas é nessa situação. Você, assim, você me pegou de uma maneira que realmente, né, Luci? Essa foi nem sei o que você vai fazer para colocar lá. Não pode deixar de colocar esse presente. Vou tirar daqui por causa do foco, tá? Por causa do foco que tem lá gravando também. Deixa eu ver mais o que aqui. Acho que eu contei uma historinha, né, do seu pai. E seu pai, cada mês, 2 meses, ele ia lá no armazém conversar então, com vamos lá. nós. Tá gravando? Tá com 7 minutos, dá para ir. Então mais eu vou uns colocar 5. 3, 2, 1. Tá. 3, 2, 1. Marinho, você estava me dizendo que tem uma historinha com relação ao meu pai. Meu pai também foi uma figura lá, lendária da cidade. Então conta para deixar... Um dia no banco, né? Tava lá no Bradesco. E seu pai chegou e tal, sempre, né? Brincalhão, como era, né? Então ele falou assim, Marinho, senta aqui nesse banco aqui, eu vou contar uma historinha pra você, bem rapidinho. Eu falei, pode contar, né? O Der, né? Der. Ele falou, Marinho, você sabe qual a melhor hora para tocar uma banda? Fiquei no ar, né, meu? Ele falou, de madrugada. Eu falei, mas por que de madrugada? Ele falou, porque como se diz, o maestro que comanda, qualquer coisinha errada ele consegue ouvir, porque é um silêncio total. Não tem interferência. Não tem interferência nem de um passarinho, ele falava. Então, essa história eu nunca vou esquecer. Isso aí já faz mais de 30 anos, né, que ele contou para mim. Faz mais de 30 anos. E eu não esqueço disso aí. Porque de vez em quando ele ia lá no armazém, então falava, Der, o senhor sabe qual a melhor hora para tocar uma banda? Ele dava risada, porque ele sabia que ele tinha contado essa história. Então foi um negócio que eu não me esqueço também, sabe? E ele tinha várias histórias, porque ele ficava com meu pai lá no armazém, de horas conversando sobre lá atrás, aquela coisa. Então, ele participou muito, né? Ele era muito amigo do meu pai. Sempre foi. Quem dera, né, nós pudéssemos retroagir essas coisas. Mas já que não podemos, vamos gravar as histórias para deixar, né, para a posteridade. Acho que é uma coisa que, se Deus me deu esse dom, essa vontade de fazer isso aí, eu já fico muito feliz com tudo isso daí. Então, é o seguinte. Eu vou novamente, durante as paradas, né, como é um bate-papo, vai se lembrando das histórias, né, e vai se contando. Então, o Marinho acabou de me falar
do início da Status Banda, que é um dos orgulhos nossos, né, Luci? Mas bem lá do início mesmo. Então eu gostaria que o Marinho contasse um pouco dessa parte aí que você se lembra, que muito me deixa orgulhoso, né? Nenê, eu lembro muito do começo, quando o Roberto fazia os ensaios no fundo da sua casa lá. Que não era nem Status Banda, era The Kelvis. The Kelvis, isso. Aí eu com o Tinho Oliveira, todo ensaio a gente estava lá à noite. Quem que era baterista mesmo? A baterista era a Sandra. Sandra, Depois, na frente, foi acho que o Tato Ortolani. Mas então, eu lembro desde aquela época. Que legal. E quando vocês começaram mesmo, né, para valer, aqui na região foi difícil eu perder um baile. Eu sei, dos mancos acompanhavam a gente, né? Era um orgulho. Com certeza, fui quase todos os bailes seus. Então, até depois, lá na frente, né, no Capivari Clube, que vocês fizeram no Carnaval, baile na Cultura. Então, eu fui... Já é uma trajetória, marcou realmente. Sim. Graças a Deus marcou. E faz parte dessa história que nós estamos contando. É que às vezes eu mesmo não fico contando, mas partindo de quem está contando, nos deixa felizes demais dessa lembrança. Tem mais um assunto que você falou que me deixou muito orgulhoso, que tal qual a importância do teu pai na bondade, de salvar as pessoas da fome, não sei o que tem, você falou alguma coisa da minha mãe, a Loli, a Dolores, que ela era enfermeira, e assim, eu lembro que às vezes eu saía de madrugada com ela, para acompanhar ela, para fazer injeção nas pessoas que estavam doentes. Você tem uma história sobre ela? É uma história minha que eu não lembro a idade certa, mas entre 15 e 16 anos, e eu estava com um problema meio sério no ouvido. E como a gente tinha medo de ir médico, né? Então eu falei com ela, eu falei, Dolores, eu tô com um probleminha no ouvido aqui. Ela falou, Marinho, dá uma passadinha só no Dr. Zé Henrique, só para ele dar uma olhadinha, daí você volta aqui comigo. Aí o Dr. Zé Henrique deu uma olhada tal, e propôs um medicamento lá. Aí sua mãe comentou, Marinho, 3 vezes por dia você vai pingar esse remédio e vai voltar aqui comigo depois de 3 dias. E voltei lá, ela falou, Marinho, eu vou fazer uma lavagem no seu ouvido. Quando ela falou, eu me assustei, porque... Lavar o ouvido, né? Então, uma criança, né? A gente era uma criança praticamente. E ela falou, não, pode ficar tranquilo, que é um sorinho morno e tal, você vai ver, é uma beleza. E ela fez. Ela fez aquilo lá, nunca mais me deu problema no meu ouvido. Qual remédio que vocês usaram lá? Cerumin, chamava esse remédio. Eu acho que existe até hoje esse remédio. Porque eu recomendo para várias pessoas que têm esse problema, eu falo, viu, usa Cerumin 3 vezes por dia, durante 3 dias, e faz uma lavagem. Mas como você... Porque a Dolores que fez isso aí e até hoje. Nunca mais deu problema. Marcou, então, né? Marcou na minha vida isso aí. Legal. Eu tive uma história... E ela, ó, sem... Não é porque você está aqui. Foi uma das melhores enfermeiras que Mombuca teve. Isso eu tenho certeza que muita gente vai falar isso. Porque ela era muito prestativa. Eu tive, quando a minha mãe faleceu, lá no dia do enterro dela, acho que uma pessoa da Manrique, né? Estava lá e estava contando que ele só estava lá no enterro dela porque foi ela que tinha salvado ele. Uma ferida muito forte na perna, não sei quem que era, não sei dizer exatamente quem é, mas falou isso daí. E outras histórias que a gente fica sabendo, que nos engrandece, né? Então, orgulho, nós temos esse nosso orgulho, e essa história ela tem que ser contada mesmo, de carregar o nosso sobrenome, né? Carregar a história da nossa família, né? E eu sempre falo isso mesmo, não dá para pensar em Mombuca, é uma cidade pequena, é uma cidade que dizem que é ultrapassada, pode ser o que for, mas assim, nós fazemos parte da história dela, da construção dela, e não dá para falar em Mombuca sem falar Purgato, Calvi, Oliveira, Belanga, Esturaro, Bevenuto. Olha só que coisa mais incrível, né? A modernidade está separando tudo isso. Você sabe que tem muita gente nesses bate-papos a gente percebe e o pessoal conta pra gente, o que tem de filho de Mombuca bem sucedido fora de Mombuca é espetacular. Você me fez lembrar de um nome aqui que nós vamos até contar um pedacinho dele, porque nós não vamos chegar nele. O Pedro Rafael.
Pedro Rafael. Pedro Rafael, eu não consigo contato com o Pedro Rafael. Muito amigo da gente. Muito amigo. Nossa, e engraçado, né? Acho que faz uns 10 anos que eu não vejo. Né? Margarete, engraçado que na época não tinha mimimi nessas coisas todas, mas a gente até protegia o Pedro Rafael, porque fisicamente ele não superava nós, ele era meio, na época a gente chamava assim meio patão, né? Meio patão, não ofendia, né? Só que não era assim, bullying, né? não era bullying. Eu me lembro que nós tínhamos um professor, aí você não comigo, tá? Você deve ter estudado mais com a Lucy. Nós tínhamos um professor que dava a aula de física. Luiz Carlos Escobar? Que era de Rafar? Ah, não, de Rafar era o cabeludo. Morreu agora por tempo. Morreu, né? Ele me salvou também do pontilhão, estava morrendo afogado, ela me tirou. Mas enfim, infelizmente eu não lembro o nome dele. Então o que ele fazia? Do lado ali do Calipiado Purgato, que nós chamávamos, hoje acho que não tem mais aquela subida aqui, a Santa Barbinha, mas você lembra que ali tinha o Calipiá, que a gente falava que era o Calipiado Purgato, né? E ali ele fazia nós correr, Margarete, e nós correr. O que acontecia? Eu, assim, bem magrinho, né? Você não sabe que eu era tão magrinho, assim, né? Mas assim, eu, o Edgar, né, o Tato, nós levávamos vantagem, a gente sempre estava lá na frente. E eu olhava para trás e via o Pedro no último tentando. Vermelho, sempre vermelho, sempre né? Vermelho. O que eu fazia? Eu encurtava o meu passo, deixava o pessoal ir para eu ir com ele lá atrás. Na época eu fazia isso por total carinho, não era para proteger nada, mas você vê que hoje é perigoso o pessoal tirar sarro, fazer o que faz. Nós tínhamos isso. Engraçado, né? Mas isso é de família, né? Essa educação, essa coisa vem da família. Vem da família. E aí fez eu lembrar de mais uma coisa que eu quero que você compartilhe. De sábado, durante muito tempo, nós íamos jogar bola ali, não era campo, um gramado da escola Bispo Dom Mateus. Você lembra disso? Só parava a hora que escurecia mesmo. Você lembra bem disso aí? Lembro. Então conta um pedaço de você, que você que é o cara. Eu lembro, porque eu sempre, na minha época, meu pai falava assim, Maria, o que você quer ganhar de Papai Noel? E uma bola. Então eu sempre tive bola. Independente de outro brinquedo, bola sempre tive. Então muitas vezes não tinha bola, pai, e o pessoal, Maria, pega a bola lá pra gente jogar. Então eu ia com a minha bola. Então, ali foi a infância nossa jogando bola, foi ali nesse campo aí. De onde aparecia tanta criançada, não? Bastante. Lotava, né? Lotava porque fazia 2, 3 times, futebol de salão, então depois chegava a fazer vários times. Mas tinha uma coisa importante, a gente montava os times, começava a jogar, Margarete, aí quando chegava um, entrava, não esperava. Se não dava certo, esperava o outro chegar. Não chegava a jogar 11 contra 11, chegava a jogar 13 contra 13. Ia cobrando. O duro é que acontecia assim, quando saía um, falava, tô indo embora, às vezes saía, não avisava, né? Aí, o jogo não terminava, ele ia se terminando, ia terminando com nada, né? Até escurecer. Engraçado, né? Como que... Isso foi muitos anos, Foi muitos anos e muito marcante, ninguém contou essa história aí, tá vendo que legal os bate-papo nossos aí? Marinho, Margarete, ficamos muito gratos pela recepção de vocês, o carinho. Cada vez que eu faço um trabalho assim, eu me sinto mais orgulhoso e 1000 vezes mais feliz. Se não fosse um trabalho tão belo, tão bonito, como é que eu ia ter esse prazer de estar aqui com vocês hoje, revivendo coisas maravilhosas da nossa vida, do nosso tempo, né? Então, assim, muito agradecido. Quero deixar desde já o convite para que no dia do evento, que vai ter um show, né? Não é bem um show, um documentário que eu vou cantar, que vocês, se puderem, estar lá. Porque nós vamos estar gravando o complemento de tudo isso, tá? Pode esperar. Muito obrigado por tudo. Que maravilha, como bom, né? Como é bom a gente ir na casa dos amigos e ver que tem família e estão bem, né? É o que não aconteceu com o Badalá, mas Deus sabe o que prepara. Muito obrigado, viu, Maria? Você quer falar alguma coisa? Eu que agradeço também a sua presença aqui, da Lucy, que foi companheira de escola também, né? Viu? E você, companheiro de futebol, de vida, de status, banda, né? Principalmente, né? Que presenciei muito. E a porta está sempre aberta para você. Bem,
como em todo casal que vive muito tempo, forma família, o responsável por ser muito tempo sempre é a esposa. A esposa é a matriarca, tudo. Então, Margarete, como a história não buca, você nasceu em Capivari, mas está do lado do nosso grande amigo, eu queria que você participou muito, conhece mais a família Purgato, como você falou, então, por favor, se despede. Nosso agradecimento mesmo, viu, por estar sempre junto, e deixa lá o teu recado pro pessoal, por favor. Obrigada, pessoal. É assim, eu conheci o Marinho em Capivari, né? E a gente se encontrou. Daí, depois de um ano, a gente se viu. Ele falou: Nossa, achei que você tinha casado. Eu falei: Não, tô aqui. Tô te esperando. Tô te esperando. Foi no Jardim de Cima ou não? É essa, né? Foi na cultura. Na cultura. Aí, na reforma que a gente se desencontrou. Aí, a gente está junto até hoje. Temos uma família, 2 filhas lindas. E agradeço, assim, foi muito importante hoje para o Marinho, para relembrar, para pôr para fora toda essa história. Isso faz com que ele suavize essas perdas, esses acontecimentos e relembre que teve muita coisa boa na vida dele. Muito amor, né? Que isso foi, assim, uma coisa muito boa, das coisas boas que ele tem que lembrar, das coisas boas que ele tem que persistir, que continuar e vamos lá, né? Vamos continuar uma tarefa aí nossa, porque a vida da gente continua. Obrigada a vocês. Muito bom. É isso daí. Então, pessoal, olha que maravilha. Mais um dia maravilhoso, mais um bate-papo sensacional. Tchau, gente. Até outro dia, se Deus quiser. Uau! Ainda ontem, já com os meus cabelos brancos, fui rever o lugar onde eu nasci. Pois me perdoem estas lágrimas rolando, fiquei chorando de saudades que senti. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão. Verte-se a água da nascente dos meus olhos, quando eu me lembro deste tempo que passou. O boné velho ainda guardo de lembrança, eu vejo nele uma criança que foi feliz. Cortaram a mata e aquela terra foi tombando, foi mudando todo o encanto e a beleza do seu chão. A passarada que vivia lá na palhoça bateram asa em outras roças, só Deus sabe para onde foi. Senti saudades dos meus tempos de criança, do cachorrinho e do meu velho assalpão, da arapuca que eu armava na palhoça, das brincadeiras com carrinho pelo chão. Tiraca larga, estilingue pendurado, ali eu vivia no pedaço deste chão. Verte-se a água da nascente dos meus olhos,
quando eu me lembro deste tempo que passou. O boné velho ainda guardo de lembrança, eu vejo nele uma criança que foi feliz. Só Deus sabe para onde foi.